Boa noite, ouvintes da Rádio Mundial. Boa noite ao pessoal que acompanha ao programa Mistérios do Universo, apresentado por mim. Eu, Tony Ritchie, professor e pesquisador de campos energéticos, de física quântica e de toda a metafísica. Esse programa aqui é especial porque, além de ser ao vivo pelo Face, é um programa que eu quero mexer um pouco contigo. Por isso que eu comecei com esse tema maravilhoso, com essa música. Quem tem mais de 40 anos vai lembrar que essa música fez muito sucesso. É uma banda chamada Ego Trip, né? E a música chama-se Viagem ao Fundo do Ego, né? É muito engraçado. O nome em inglês é Ego Trip e a tradução, né, Viagem ao Fundo do Ego. Então ela mexe muito, né, com o seu subconsciente, porque se você ouvir essa música com ouvidos mais capazes, com ouvidos mais afiados, você vai entender que tem uma mensagem muito bonita, uma sabedoria por trás dela, né? E que sabedoria que é essa? O nome da música já fala, Viagem ao Fundo do Ego, né? Então ele fala que há um lugar místico em mim, algo assim meio impossível, um planeta inexplorado, um horizonte perdido, né? Então, o que significa isso? A gente fala tanto, né, de ego, e eu, ao contrário de muita gente, eu sou a favor do ego. E as pessoas me contrariam, falam, nossa, professor, mas você fala de ego. Eu falo de ego, né? Porque eu me dei com muitos atletas, eu competi por muitos anos, trabalhei com empresários, trabalho até hoje com gente de sucesso. E essas pessoas só alcançaram os objetivos delas porque elas atingiram a sua viagem ao fundo do ego. Elas conseguiram entender o que o ego é importante, o que isso transforma em suas vidas. E nesse programa desse sábado, em Mistérios do Universo, eu quero convidá-los a pensar nesse mistério maior do universo, que é o homem, né? Que é a mulher, que é a raça humana no planeta Terra, que tem uma coisa chamada ego, né? Que foi muito estudado pelos psicoterapeutas, né, por pessoas especiais, né, que são pais da psicanálise, como Freud, né, então tudo isso foram estudos para tentar decifrar o que a mente humana pensa, como funciona, mas até hoje, né, a gente fala que a mente humana, minha teoria, né, de mente humana e as experiências que eu tenho, porque muitas coisas da lei da atração, ou do sucesso, ou dessas pessoas conquistarem, e de todo esse magnetismo, preceitos de física quântica, eles começam realmente pela mente, para o homem alcançar alguma coisa. Quando a gente fala que N possibilidades e pensar fora da caixinha, não é um chavão. Isso, na verdade, é um convite para vocês a pensarem de forma diferente, a pensarem de uma forma muito mais avançada. E N possibilidades porque você não vai ficar preso numa coisa só, né? Então, eu trabalho muito com isso. E quando a gente fala em mente humana, né, antigamente, na Idade Média, faziam lobotomia no cérebro das pessoas, tanto vivos, né? Quantas pessoas vivas tiveram a cabeça cortada porque alguém achou que tinha um relógio funcionando lá dentro, ou o conhecimento era tudo espalhado em áreas, né? Mas na verdade, pessoal, a mente humana ela é tanto um transmissor quanto um receptor de sons, né? De sinais, de luz, de tanta coisa importante. Mas o que funciona lá na cabeça das pessoas mesmo, tanto minha quanto de vocês, é a luz, né? O cérebro gera toda a radiação através das sinapses, né? As sinapses têm ali como se fossem uns pelinhos dentro dela, que são até invisíveis, mas eles geram ondas, como se fossem antenas transmitindo e recebendo essas informações. E isso reverbera por todo o planeta Terra, por todo o universo, trazendo o que você quer ou até mesmo o que você não quer, né? Por isso que se fala muito que a gente tem que pensar positivamente, não tem que pôr o não, porque o nosso cérebro só sabe o sim, né? Mas aí a gente precisa entender muito sobre isso, que são mecanismos, né? Quando vocês fizerem curso de física quântica comigo, vocês vão entender muito sobre isso, né? As novas visões que existem hoje de conhecimento, de como você atingir seus objetivos, porque tudo isso é uma ciência antiga, porém, cada dia que passa, os postulados, as informações que foram, entre aspas, estudadas, elas se tornam verídicas, porque os experimentos se tornam cada vez mais atuais e acontecem, né? Então, experiências assim, cada vez melhores, comprovam que você pode atingir o fracasso ou o sucesso com isso. E a base de tudo isso acontecer, é lógico, né? Tá na energia do seu corpo, né? Que ela vem, como eu sempre falo, ela vem de Sirius, ela vem
pelo Sol, né? Essa energia do Sol, ela vem pelo nosso peito aqui, pelo centro do nosso centro, que é o coração, que nós temos a glândula timo. Então, informação de Sírius, por que Sírius? Por que não pode ser de outro planeta? Né, de outra constelação. Constelação de Sírius, que são 3 estrelas, ela tem a informação genética humana, o DNA humano, né, toda a genética humana. Embora todos são estrangeiros nesse planeta, a genética é humana. Vocês estão usando emprestado uma carcaça humana. E ela tem todos os parâmetros, todas as características de um organismo humano, né? Se você estivesse usando o organismo, por exemplo, de uma pedra, você teria as características de uma pedra, ou de uma flor, se você usasse uma flor. Então é isso que as pessoas precisam entender. Por que vem de Sírius? E por que Sírius, né? Porque Sírius também tem o berço de toda a evolução humana do planeta Terra e toda a organização administrativa do planeta Terra, né? E essa informação ela vem de Sírius, chega no Sol e do Sol chega para nós aqui através do centro do nosso centro. Então não é na nossa mente, é aqui que começa. Então essa viagem que eu convido vocês a fazerem, a encontrar o lugar místico em si, né? É justamente você se embrear nessa mata virgem chamada coração, o que tem dentro de você. E o coração, quando eu falo, não é o coração físico, é o coração chamado bomba, né? Que está lá bombeando o sangue o venoso, né? Tá fazendo toda aquela circulação de toda a parte sanguínea, trocando o oxigênio saturado com gás carbônico com oxigênio limpo novamente. O que vocês precisam entender que a sabedoria, ela começa quando você resolve trabalhar bem com o seu ego. O ego exacerbado, que nem a gente fala, é o problema, né? Porque quando a pessoa ela é egóica demais, ela passa por cima de tudo. Agora, você jamais pode abandonar o seu ego. Então, essa linha de pensamento que eu trabalho, ela é muito importante. A base disso aí, pessoal, é o seguinte: você precisa entender que você nasceu só. Né? Ninguém nasceu com você. Mesmo quem nasceu gêmeos, nasceu sozinho. Nasceu primeiro um, depois outro. Então ninguém nasceu junto, né? Sempre nasce separados. E quando morre, a gente pode falar, alguém quer morrer com você, por mais que a pessoa te ama. Não, as pessoas, elas não vão morrer com você. Eu vivi isso aí, né? Quando eu fiquei com a minha perna quebrada, com o meu organismo ruim, a gente ficou lá no hospital, né? Fiquei em coma uns par de tempo. E aí, depois o que aconteceu? Ninguém que quis falar pra mim, olha, fica com a minha perna. Eu vou pôr minha perna quebrada no lugar da sua. Eu vou morrer com você. Não acontece isso, pessoal. Então, a prova principal da questão do ego, né? Aliás, o pessoal tá perguntando se pode ligar aqui. O telefone é 3171-0221. 3171-0221 ou 3262-4490, 3262-4490. O tema de hoje é falar sobre essa viagem ao fundo do ego. Então, eu quero que você fale qual que é esse planeta inexplorável que existe dentro de você. Você já conseguiu pensar? Então, convido você, nesse telefonema, se for ligar para mim, falar sobre isso, né? Comentar. A gente vai te ajudar a você encontrar esse horizonte perdido. Então, pessoal, essa questão do ego, ela é importante, porque o ego faz você ser solitário. E muita gente, hoje é sábado, tá chovendo, o tempo tá bem chato, né? Muita gente resolveu ficar em casa, mês de janeiro, muita gente tá de férias. Então as pessoas optam em fazer a sessão pipoca, escutar a Rádio Mundial, que nem agora, né? Então a ver os vídeos, né? Eu vi que teve muito acesso aos meus vídeos da internet ali. Aliás, se você quer acessar, acessa lá meu canal, webterapias.com.br, que é o site, webterapias.com.br. E também tem um canal do YouTube que é o Web Terapias, tá? E aí vocês procuram ali, né, no navegador, professor Tony Riccio com H-T-H-O-N-Y e Riccio com 2 Cs, tá? Riccio, R-I-C-C-I-O. E aí tem todo o meu trabalho, vocês verão vários vídeos legais, inclusive dos últimos programas, e aí a gente pode estar falando muita coisa interessante para ajudar você. Esse é o meu trabalho. E também o método da relocação quântica, que foi criado por mim através de canalizações e foi desenvolvido para ser aplicado agora em você, que é um método que está revolucionando, porque ele é um método complementar. Então você pode ter feito a sua, vamos supor, seu reiki, você pode ter feito sua constelação, você pode ter feito seu floral, qualquer coisa que você pode ter feito, ela surte mais efeito com o método da relocação quântica, energética, que foi desenvolvido por mim. Por quê?
ele faz você ter uma melhora tanto no lado dos traumas positivos quanto nos traumas negativos. E muita gente às vezes fica preocupada, fala, pô, mas existe trauma positivo? Existe, que é a limitação. Você ficou travado no bom que podia ser melhor. Né? A gente não fica travado também só na tristeza que te bloqueia, fica travado também no bom que pode ser melhor. E quando falamos em física quântica, por isso que chama relocação quântica, ela traz realmente essa abertura para você ter N possibilidades. E a situação ela é muito séria, pessoal, porque a situação do mundo hoje te limita para você não crescer. Então, temos um telefonema aqui, pode passar, por favor. Alô? Alô, Dr. Tony? Boa noite, com quem eu falo? É com o Jorge. Oi, Jorge, quem está falando é o professor Tony Ritchie, que eu posso ajudá-lo? Pois não, o professor, é um prazer falar com o senhor. Eu tive a oportunidade de ouvir seu primeiro programa aí no sábado passado, né? E temas de grande importância aí para a gente procurar entender, né? As perguntas básicas, né? O que somos, de onde viemos, para onde vamos, né? Sim. Então, dentro do tema aí que o senhor propôs hoje, eu gostaria de dizer a minha opinião. Eu acho que nós somos um pedacinho de Deus, uma centelha divina, que fomos criados e estamos em processo evolutivo. E para isso precisamos das encarnações, assim como nós agora precisamos de oxigênio. Então precisamos das encarnações para poder evoluir, aprender a amar, né? Amar, ser amado, respeitar, ser respeitado, e vamos evoluindo até um momento que nós não precisaremos mais das encarnações, onde poderemos chegar aí a ser, vamos dizer assim, entre aspas, né, um auxiliar de Deus. Então não sei se eu estou dentro de uma linha correta. Eu queria ver a opinião do senhor quanto a esse meu modo de entender aí. Certo, Jorge. Você fala de onde? Eu falo aqui do bairro do Jaraguá, São Paulo, né? Tá. Tá chovendo bastante. E mais uma perguntinha, se o senhor conheceu o Antônio Carvalho, que trabalhou numa rádio aqui de São Paulo, que ele era da Sociedade Brasileira de Eubiose, porque os seus ensinamentos são muito semelhantes ao que ele já desencarnou nessa vida, né? Eu queria só saber se o senhor o conheceu ou não também. Não, eu não conheci, agora eu estou conhecendo através de você. Ah, pois não. E a sua outra pergunta eu vou responder no ar, para todo mundo ouvir. Ótimo. Olha, muito obrigado, viu, professor? E é um prazer, como eu disse, ouvir o seu programa. Eu vou procurar e fazer por onde, está sempre na sintonia aí nos sábados à noite. Ok, então. Honrara, Jorge. Prazer em falar contigo. Igualmente. Tchau. Bom, vamos lá, pessoal. A pergunta do Jorge, muito interessante, né? Vem de encontro com um assunto muito sério que eu falo, que mexe bastante com as pessoas, sobre essa questão da evolução humana no planeta Terra, né? Então, quem assistiu o meu workshop do ano passado, a nova visão de espiritualidade pela física quântica, e essa nova quarta dimensão, que não é tão nova assim, porque nós estamos nela desde 2006, começa a pensar de uma maneira totalmente diferente. E diferente não significa que é ruim, ou melhor, ou pior, mas diferente significa que é atual. E esse é a grande sacada, pessoal. A gente tem que pensar de uma maneira atual. Chegando na quarta dimensão, a gente tira bastante preceitos da terceira dimensão, que era limitada, era quadrada, ela nos deixava numa janela fechada, onde você não conseguia ver mais do que os 90 graus, né? Os 4 cantinhos, né? Os 4 90 graus que estavam em volta de você, formando aquele quadrado, aquele retângulo. Quando a gente fala na quarta dimensão, falamos de uma dimensão muito mais ampla, né? Por isso que fala-se quarta dimensão. Atingimos uma dimensão a mais, que é o espaço-tempo. E aí a gente sintoniza no agora. Então não temos mais o passado, o presente e o futuro. Temos somente o agora. Nem o presente não é agora. São duas coisas diferentes. O agora, já falei. Não é mais o agora que eu falei já se tornou passado. Olha que rápido. É muito dinâmico. A velocidade da luz, 300 mil km por segundo. E isso trouxe uma revolução no planeta Terra. E eu, como sensitivo, vocês podem ver um programa que eu falo sobre isso na internet também, das pessoas supersensíveis. A questão da benignidade, a questão da sensibilidade, ela foi alterada também. Então nós temos assim uma ideia antiga de espiritualidade, que foi muito útil na terceira dimensão, nos fez crescer, mas chegamos também agora numa espiritualidade onde o karma está sendo cancelado, né? Então essa questão de karma e a gente fazer o dharma ficou muito alterado, por isso que a gente vê
pessoas, às vezes ruins, dando bem, dando certo. E isso nos deixa até chateado, porque nós somos pessoas justas e vemos pessoas ruins fazendo a coisa errada e dando certo. E a gente fala, puxa, onde que estamos errando? Estamos errando justamente porque a gente não está olhando para nós mesmos. E a questão da reencarnação, ela também nos ajudou até um certo ponto, né? Então, nós como os reencarnados, isso eu não vou discutir com ninguém, mas todo mundo sabe que a gente traz sabedoria de várias vidas, também está envolvido com uma questão de dominação do planeta Terra, né? E aí muita gente que não consegue captar essa informação fica meio confusa, mas eu convido a assistir desde o primeiro programa que eu fiz o ano passado, que nem o Jorge, ele comentou que ele assistiu o primeiro na semana passada, então ele perdeu um pouco da linha que a gente fala aqui. Então eu convido não só o Jorge, mas todo mundo a assistir desde o primeiro programa, quando eu falo da dominação que aconteceu no planeta, para nós chegarmos onde estamos aqui hoje. Então quando eu falei de Sirius, que é o nosso sistema original, que é o nosso sistema genético, ele traz a questão de toda a organização, só que em determinado momento Sirius perdeu o controle do planeta Terra, né? E a gente não tem que pensar isso como humano, porque se formos como humano a gente vai falar, pô, mas a Confederação Intergaláctica, os nossos amigos deviam não permitir isso. Mas são acordos que existem lá fora, né? E a gente aqui no planeta Terra vivemos o resultado desses acordos, né? E não tem briga, não vai falar que é golpe, que não foi, se foi eleição, se não foi. Existem ordens, por isso que o universo é muito certo, não é caótico. A ordem é a base do universo. Então essa dominação fez a gente ficar muito preso, fez a gente ficar limitado, inclusive nessas reencarnações que fizeram repetir ciclos. Mas eu convido vocês a pensarem, não vou discutir sobre isso hoje, mas pensa no seguinte, você tá aqui, de repente você leva um tiro de alguém. Vamos supor que vem alguém aqui na rádio do nada e me dá um tiro. Eu não tenho nada a ver com essa pessoa, ela me deu um tiro. Então significa que na próxima reencarnação que eu vier, eu vou ter que dar um tiro nessa pessoa para ficar igual? Ou talvez eu tenha que ajudá-la para ela se recuperar? Não é assim, pessoal. A coisa mudou. A quarta dimensão não é mais assim que funciona. Mais do que nunca, mais sério ainda é a nossa evolução na quarta dimensão. Porque se não temos mais as reencarnações para pensarmos, nem o karma e o dharma, então nós vamos ter que ter atitudes corretas, imediatas. E aí tá o que a gente está vivendo no nosso país. Essa bagunça total, né? Que faz a gente bloquear, que faz a gente parar, que faz a gente pensar, ou melhor, nem pensar, né? Faz a gente agir totalmente errado. Então, o imediato é o que faz funcionar hoje. A gente vai ficar dinâmico. Esse imediato é para nós, mas para o universo que trabalha a velocidade da luz, não é imediato, é demorado ainda. Pense, pessoal, que a quarta dimensão é a primeira das séries de uma série de várias dimensões que vamos atingir. Da terceira para a quarta é a fase mais trabalhosa, é a fase mais delicada, porque ainda tem muita coisa que tem que ser elaborada. Mas da quarta para a quinta, para a sexta, para a sétima, inclusive em agosto do ano passado tivemos essa repercussão da sétima dimensão. Então, são dimensões muito mais rápidas de serem alcançadas, mas a tarimba mesmo está de terceira para a quarta. Então, agradeço ao ouvinte que participou com essa pergunta, que foi muito legal, foi muito interessante, e pense nisso que eu estou falando. E óbvio, né, pessoal? Acesse lá webterapias.com.br, webterapias.com.br, vejam lá o meu trabalho, toda essa gama de informações. Eu estou no Brasil definitivamente desde 2005 para justamente trazer essa sabedoria para cá, né? Porque o Brasil, no contexto internacional, é uma terra muito importante para a evolução. Todos falam, todos os místicos, os sábios, os mestres, nas minhas iniciações que eu tive no Tibete, na Índia, na Sibéria, todos eles são unânimes em falar que não existiam mais mestres, mas o Brasil seria a terra da nova geração, da nova raça humana. É repetitivo isso em alguns programas? Vai ser repetitivo porque eu quero que esse país evolua como todos nós aqui, e não fique essa bagunça, porque veja bem, olha o ano que nós estamos passando, que eu comentei, falei que ia ser um ano choroso, que ia ser um ano complicado, quando eu falei da energia do Sol. Olha como foi o final do ano, olha como está o começo do ano, mentiras aparecendo a todo direito, gente sendo morta, que a história é uma coisa, eles contam outra. Então uma bagunça muito estranha que está limitando você. Então mais do que nunca hoje nesse programa que eu falo do ego, é justamente para você pensar sobre isso, né? Pensar
que você agindo no seu ego, você está no seu foco. Então o que é sonho para você pode ser pataquada para o outro, mas se você está no seu ego, o que é sonho seu será sonho até o final, até se tornar realidade. E é isso que você tem que objetivar. Quando você fala com um homem de negócios, né? Talvez alguém que está ouvindo tenha essa capacidade de ter negócios, tem empresas. Então, quando você fala com uma pessoa, ele até se torna visionário. Por quê? Ele vê um negócio que não existe ainda. Então ele vai perguntar para quem se o negócio vai dar certo ou vai dar errado. É muito comum, quando eu tenho consultas, né, que eu atendo empresários, eles não perguntam essas coisas para mim, mas perguntam outras pertinentes para montar o quebra-cabeça. Mas ninguém pergunta assim, vai dar certo? Não, eles têm outros objetivos, porque o sonho é tão grande que não cabe nessa dimensão. E é isso que vocês têm que entender. Então, quando a gente trabalha com atleta, trabalha com competidores, é a mesma coisa. Vocês podem ver nas Olimpíadas que tivemos aqui no Brasil, o saltador, né? Você lembra? Tinha um francês ali que ele estava com o recorde mundial. Aí foi um brasileiro que não tinha nenhum índice praticamente para o recorde mundial, mas ele tinha um índice olímpico, e ele conseguiu bater o recorde mundial, né? Superou até os próprios treinos dele. Então, o que é isso, pessoal? Chama-se objetivo, chama-se sonho e, sobretudo, ego. Então, tanto pela metafísica quanto pela fisiognomia, vocês verão que as pessoas de maior sucesso, elas têm um ego muito avantajado. E não é um ego ruim, é um ego de autoproteção, que é isso que vocês têm que pensar. Então, convido vocês a olharem sua viagem ao fundo do ego, a encontrar esse planeta inexplorado, esse horizonte perdido. E vai ser também como qualquer pesquisador, né? Na música fala sobre Jacques Cousteau. Então, Jacques Cousteau foi um pesquisador aí do mar, um francês que fez coisas lindas. Vale a pena você pesquisar também sobre isso para entender um pouco mais a letra dessa música e também entender sobre você. Acesse ali webterapias.com.br, webterapias.com.br, veja meu trabalho. Logo mais esse vídeo vai para o YouTube, aí na parte de baixo no rodapé vocês verão o meu contato também do site. E realmente é um grande prazer estar com vocês. Agora, na agenda, pessoal, muita gente está perguntando aqui também como que será a agenda. No dia 29 vou dar um curso de Reiki, tá? Anote ali, marque lá no site, manda um e-mail para mim, que tem um e-mail lá, o ritiopersonal@gmail.com. Faça sua inscrição para o curso de Reiki, tá? Tem o pagamento antecipado da matrícula, que já tem também as informações nesse curso do dia 29, que é o Reiki tibetano, tá? É um reiki da minha iniciação. Quando eu fiz a iniciação de Tantra, o pacote de reiki veio também na iniciação minha tibetana, né? Então, todas essas informações que eu passo de evolução, eu passo também nessas informações do reiki. Então, vá lá, faça sua inscrição se você tiver interesse no dia 29. Agradeço a todos por assistirem a esse programa, honrar a todos e até o próximo Mistérios do Universo no próximo sábado.